Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com. Amém? Bom, vamos lá. Aí anote aí, ó, porção de número 38. Bamidbar, Números, capítulo 16, 1 ao 18, 32. Título da porção de hoje é Corar. Corar. Sua Bíblia está Coré. Ok? A Haftará está em 1 Samuel, Shmuel, Aleph, 11, 14 ao 12, 22. E a Brit Hadashah está no livro de Atos, ou Masé Shelichim, Atos, capítulo 5, verso 1 ao 11. Amém? Nossa porção, ela vai envolver alguns assuntos, a porção de hoje, né? Dentre esses assuntos estão esses aí, ó. Corá ressente-se por não ter um alto cargo. Corá dá ouvido à sua esposa. Repete comigo. Corá dá ouvidos à sua esposa. O que significa isso? Que foi por causa da esposa que a família morreu. E vai ter uma outra esposa que vai livrar a família. Talvez dá tempo de eu falar disso também. Mas por causa dessa esposa, se perdeu uma família. O que aconteceu no banquete de Corá? Corá reúne seus seguidores e discute com Moshe. Moshe sugere que Corá e seus seguidores ofereçam incenso. Moshe tenta reconciliar-se com Datã e Avirã. Punição de Corá e seus seguidores. A punição de Corá, Datã, Avirã e os 250 homens. Corá e seus seguidores terão a porção no mundo vindouro. Aqueles que foram salvos da destruição, os recipientes de Corá e seus seguidores foram transformados em cobertura para o altar. O milagre da vara que floresceu. Os Kohanim e a guarda do templo. Os presentes ofertados aos Kohanim e aos Levim. A mitzvah de redimir o primogênito. Isso estaria nessa porção de hoje. Ok? Vamos dar uma passadinha na Brit Hadashah? Quem tiver aí com a Bíblia aberta, capítulo 5, verso 1. Mas certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levantando a outra parte, a depositou aos pés dos emissários. Disse então Quefa, Ananias, por que encheu o adversário o teu leve, para que mentisse ao Rua do santo, que retesse parte do preço do terreno, enquanto o possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como formaste esse desígnio em teu leve? Não mentiste aos homens, mas a Elohim. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-se e transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo, há cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-se-lhe Quefa, dize-me,
vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Quefa lhe disse: por que é que combinastes entre vocês provar Orua de Adonai? Veja aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e levarão também a ti. Imediatamente ele caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam morta, e levando-o para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a todos da congregação e a todos os que ouviram estas coisas. Amém? Eu coloquei aqui no quadro uma coisa que nós sabemos, mas infelizmente há muita confusão ainda no meio cristão em cima desse assunto, né? Esse aqui é um assunto para se ajudar ou para que tentam usar para reforçar uma coisa chamada Trindade. Esse é um dos textos, né? E esse texto aqui é o texto utilizado para falar que o Ruach é uma pessoa, e sendo uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Bem, o texto, para começar, a linha de raciocínio é mentir ao Espírito Santo. Só que o problema cristão é que eles detêm nas suas mãos uma tradução mal feita. E o texto, originalmente falando, é Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é Espírito do Santo. Mas as traduções portuguesas traduziram como Espírito Santo. E é interessante que aí eles vão dizer, ora, se você mente ao Espírito Santo, ora, ele é uma pessoa. E se você continuar na sequência do texto, o Quefas vai dizer assim mais embaixo, não mentiste a homens, mas a Elohim. Ora, então o Espírito Santo é Elohim, está certíssimo. O problema é que eles querem fazer um outro Deus dele. E não que ele é o próprio Elohim. Como eu já disse, o texto para se traduzir correto é Espírito do Santo. Então quem é o Santo? O Eterno. Então, quando fala Espírito do Santo, Espírito de Adonai, Espírito do Senhor, aí no tetragrama, que está no texto original, Rua, tetragrama, Rua Elohim, está falando de uma manifestação da pessoa do Eterno, e não uma outra pessoa. Entendido? Qualquer sentimento atribuído a esta manifestação, ela procede de uma pessoa que é o Eterno. Simples assim, né? Mas há uma tendência pagã a se defender ou se levantar divindades. Mesma Escritura dizendo, ou o Eterno dizendo, não terás outros deuses diante de nós. Ah, é de mim? E mim é 3. Em que língua que mim é 3? Em que português que mim é 3? Nem estou usando Bíblia, português. Não terás outros deuses diante de mim. Se você ler no próprio texto, o Eterno diz, eu sou
E não nós somos. Amém? É assim que está na Bíblia? Ora, esse texto, como a gente está vendo, ele é um texto para se defender isso. Utilizado para se defender isso. Agora, Ruach HaKodesh. Tradução? Espírito do Santo. Quem é o Santo? Quantos santos tem? Um só. Por isso que lá no livro de Yeshayahu é muito comum você ouvir o Santo de Israel. O Eterno diz assim: vós sois a nossa testemunha. É assim que está no texto? Hã? Não é nossa? Não existe uma trindade? Então eu tinha que falar: vós sois a nossa testemunha. Ele não falou isso? O que ele disse? Vós sois a minha testemunha. Confere? Ou eu estou inventando texto na Bíblia? Para que vades, para que anuncieis. Que anuncieis o quê? Que antes de nós, é mim. Antes de mim, não se formou Deus algum. E que depois de nós, depois de mim é quantos? Deus nenhum haverá. Diga Baruch Hashem. Você serve a este. Você é testemunha deste. Amém? Tem um outro texto, no mesmo profeta, o Eterno usando a boca dele, ele diz assim: porque eu, sozinho, não é isso? Ou eu estou criando texto? Eu, sozinho, criei todas as coisas, e não havia conosco, assim? Não havia comigo Deus algum, porque antes de mim, Deus nenhum se formou, existiu, e depois de mim, Deus nenhum haverá. Eu sozinho. É isso que a Bíblia diz, irmão. Agora, estão inventando, estão criando, paganismo está por aí fazendo ensinamentos. Mas a Bíblia continua sendo a palavra do Eterno. Amém? É por isso que a gente ministra a palavra do Eterno. E muita gente não vai gostar, não. Aliás, tem muitos que não gostam. Mas é esta a palavra do Eterno. Ouve, Israel. Ouve, Israel. Nós temos uma trindade. O que está escrito no texto? Ouve. É o singular. Não é os? O é eterno. É nosso. O eterno é. Amém? Rabino Shaul escreve, Yaakov escreve. Meu irmão, eu estava meditando nessa semana numa coisa, eu meditando e rindo comigo. Presta atenção como é que está escrito. O Rabino Shaul diz assim: mas para nós que cremos, o eterno é um só. Amém? Beleza. Aí ele escreve a Timóteo, ele escreve assim: há um só Deus. Vou usar a linguagem portuguesa. Há um só
Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. E a sequência diz assim: Yeshua, homem. Cadê os outros dois? Da Trindade. Se é mediador entre Deus e os homens e é homem, não pode ser Deus mediano diante de Deus. Já não faz sentido. Mas tudo bem. Agora presta atenção, tem outro texto escrito. Você crê que o Eterno é um? Ele faz essa pergunta. Você crê que o Eterno é um? Aí ele continua. Faz bem. Porque até os demônios creem. Meu irmão, a fé dos demônios está melhor do que a fé de muitos homens. A fé dos demônios está melhor do que de muito crente. Você crê que o Eterno é um? Faz bem. Até os demônios crê. Mas tem um homem que não crê que ele é um. Crê que ele é 3. Ensina que ele é 3. Demônio está melhor. Eu estava meditando nisso essa semana. Falei, gente, mas que coisa. Vamos caminhar. Tem mais coisas para mim te dar. Eu destrinchei esse texto, mas não vou me ater nele, não. Não, eu vou me ater nele, não. Mas eu vou pegar mais texto para nós. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, está escrito assim: Ora, o Senhor... Vamos, me ajuda? Ora, o Senhor é... E onde está o Espírito? Meu irmão, quem é o Espírito? Olha o texto. Tem uma outra versão que está assim: ora, o Senhor é o Espírito. Vê se a sua está assim. Capítulo 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Já tem colocado aí um artigo no texto. Tem uma tradução. Olha lá o que eu pus para você, olha. Essa expressão aí, ela aparece 560 vezes na Bíblia. Ela aparece 241 no Tanar e 319 na Brit Hadashah. Claro que eu não vou pôr toda ali para você, né? Mas eu pesquisei, né, para falar para você. Ok? Essa expressão dizendo que o Espírito é o Espírito do Senhor, Espírito de Elohim, Espírito de Deus, né? Tradução portuguesa. Olha lá, 560 vezes na Bíblia. Pensa? Olha lá em Gênesis. E aconteceu pela manhã que o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito. Quem está falando aqui? De quem está falando? Do faraó, não é isso? Pergunto para você. O texto está dizendo que o espírito do faraó perturbou. Quem perturbou? O faraó está dormindo, aí o espírito dele levantou mais cedo, porque ele não tinha sonhado. Aí o espírito dele anda para lá e para cá, vai lá na cozinha, volta, e o faraó dormindo. Aí o espírito, né, pergunta para uma outra espírita que estava passando lá perto, você sabe que hora que esse moço acorda? Porque você já viu que eu estou ironizando o fato, né? O que eu quero chegar? O espírito do faraó é quem? Por que o espírito de Deus é outra pessoa? Não, seja um ser pensante. Seja um ser que pensa. Para de ficar indo, né? Como diz o povo do mundo lá, Maria vai com as outras. Mas é verdade. As pessoas falam, a gente vai atrás desse. E não analisa, e não pesquisa, e não olha na Bíblia, e não confere. Ah, olhe bem, o espírito do faraó, quem que é? O faraó. O espírito do eterno é uma outra pessoa. Vamos continuar. Êxodo 6, olha lá.
Deste modo falou Moshe aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moshe, por causa da angústia de espírito. O povo de Israel está lá no Egito, e um monte de espírito lá, tudo sentado chorando, tudo angustiado. Aí eles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, vocês têm que tirar a gente daqui, porque todo dia eu acordo, meu espírito está aqui sentado chorando, eu não aguento isso mais. Eu saio de manhã, largo ele em casa, ele está chorando, eu chego à tarde, ele está chorando. É uma angústia, Moisés. Você tem que nos libertar do Egito. Vocês concordam com isso? Quem está angustiado aqui? O povo. Mas está falando do Espírito. Meu irmão, se o texto, quando fala do Espírito do homem, está falando do homem, por que quando fala do Espírito do Eterno, está falando de outra pessoa? Vocês estão me entendendo? Olha lá, vou tirar mais texto. Números 11, 17. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Pergunto, vai tirar do Espírito de Moisés? Não é isso? O que o assunto aqui quer dizer? O que é um assunto aqui, queridos? Me ajuda? Opa! Quem está falando o quê? Unção que está sobre Moisés, mas está falando que vai tirar do Espírito. Ora, então, quando vem o Espírito do Eterno sobre nós, pode ser em forma de unção. Capítulo 61 de Isaías. O que está escrito lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. Amém? Está falando a mesma história aqui para Moisés. Moisés está cheio da unção. Ele não está cheio de uma pessoa, chamada Espírito Santo, que eles criaram. Isso não existe na Bíblia. Aliás, quando fala da pessoa, do Espírito, está falando do Eterno, né? Do próprio Eterno. E no seu poder, na sua unção, ou no seu Espírito, ou pelo seu Espírito, ele interage conosco. Amém? Simples assim, né? Simples, porque a Bíblia diz, né? Então o Senhor desceu na nuvem, lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aquela 70. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Olha para o teu irmão aí. Diga para ele: Moshe. Deve ser muito grande, né? Devia ter uns 5 metros de altura. Tira dele, põe em 70. Os camaradas, na hora que recebem o Espírito, saem profetizando. A Bíblia diz que houve um caso que o Espírito desceu sobre os camaradas, que eles tirou até a roupa, ficou tão... Você vê, a unção. E Moisés, tirou de Moisés e pôs em 70. Agora pergunto para você, irmão, se tira de Moisés, e o Espírito é uma pessoa, que aqui está falando de unção, o Espírito é uma pessoa, tirou ele é uma pessoa, tirou dele para pôr em 70. Primeiro da fila, pegou uma unha, pôs em cima, toma aqui uma unha. Segundo da fila, toma um dedinho. Terceiro da fila, toma. Você está me entendendo? A Bíblia é muito simples, a gente complica, o povo complica ela. Quando a Bíblia está falando nesses termos aqui, ela está falando de poder, de unção. Então Moshe era um homem cheio de unção, cheio de poder do Eterno. E é sobre esse Moshe que a gente vai ver umas atitudes dele, para você ver que coisa linda. Segundo Crônicas,
porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Olha, outra linguagem. Irmão, sabe por que o Eterno despertou o espírito de Ciro? Porque estava dormindo. O Ciro andava, o espírito dele ficava dormindo no palácio, sabe? Aí o Eterno chegou um dia e falou, deixa eu despertar esse espírito. É isso que está falando o texto? Não, gente. Aliás, você já viu o espírito dormir? Não. Despertou o espírito de Ciro. Despertou quem? Ciro. Ciro tinha um espírito que ficava dormindo lá no palácio. Aí o Eterno chegou lá e sacudiu ele, mandou um anjo. Aí acordou o espírito dele. Esdras capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Mesmo texto, né? Só que em livros diferentes. Jó 12, 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne. Irmão, então toda a carne humana tem um. O espírito da carne humana fica andando, enquanto a carne humana está deitada. Ou a carne humana sai andando, e o espírito fica em casa lavando vasilha, né? Fica vigiando aí, viu? Eu estou indo trabalhar, mas você fica em casa tomando conta da casa, tá? Ouvi a repreensão, Jó 23, mas me envergonha, mas o espírito do meu entendimento. Está falando de quem? Espera aí, presta atenção. Olha o que Jó está dizendo. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas, espera aí, espírito do meu entendimento. Então, o meu entendimento também tem um espírito. Jó, que é um homem espetacular, ele como ser humano tinha um espírito, o entendimento dele tinha outro espírito, o entendimento dele era outra pessoa. Vocês aceitam isso? Claro que não, né? Qual que é o assunto aqui, meu irmão? Mesmo usando umas linguagens, né? Está falando de quem? De Jó. Ele está falando do seu espírito, que é, na verdade, ele mesmo. Mas está dizendo que o espírito vai responder. Você já chegou em alguma casa, bateu lá, bateu campainha, aí o espírito veio e chegou. Ele não está. Aí eu fui lá na casa do irmão, sabe? Bati campainha lá, aí toquei o interfone, o espírito dele respondeu para mim, ele não está, ele foi trabalhar. Mas a Bíblia diz que o espírito responde por mim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque lá no passado não tinha secretária eletrônica. Então o camarada ia tirar um cochilo e o espírito dele ficava de pé. Então qualquer coisa o espírito respondia. Claro que não, né? Fosse assim, né? Porque estou cheio, Jó 32, 18. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Por que o meu espírito me constrange? Será que eu saí assim igual eu saí hoje, né? Vesti lá um paletó, meu espírito veio de bermuda para a comunidade? Aí na hora que ele entrou ali, subiu, eu falei, nossa, você me deixa constrangido desse jeito. Nós estamos indo para a congregação, não é para a praia, não. Está aí no texto, meu irmão. Meu espírito me constrange. Está vendo? São linguagens que a Bíblia utiliza. Se você não prestar atenção, você vai falar bobagem. Né? E aí eu vou fazer outra pergunta, né? Eu sou homem, aí eu tenho espírito. E as irmãs? Salmo 143, 7. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desmaia.
Salmo, meu irmão, o salmista está aqui dizendo, sabe o quê? Ele andou passando assim num momento muito difícil na vida dele, né? E a tribulação que ele estava passando estava tanta que de vez em quando ele estava caminhando, quando ele olha para trás, o espírito está caído lá. Eu vou até te falar uma coisa, sabe quem é que inventou o álcool? Foi o salmista. Porque o espírito dele estava desmaiando demais, ele já andava com um vidinho de álcool na mão, sabe? Ele chegava lá no nariz do espírito dele e batia nele, acorda, meu filho, vamos embora. Está aí no texto, meu irmão. Meu espírito desmaia. O salmista tem um espírito e ele está caminhando na rua e o espírito dele de vez em quando bate a cabeça para lá porque desmaiou. Está na Bíblia, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia aí. Ó. Agora, eu posso interpretar a Bíblia do jeito que a gente está ironizando aqui? Não. Ele está usando uma linguagem dizendo que o seu espírito está num ponto, né, devido a alguma situação. Que como se ele, não é? Isaías 26:9. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Onde que está o espírito do homem? Dentro dele. É por isso que a Bíblia pega a palavra ruach, aqui ó, ruach, traduz como sopro, hálito, depende do texto, bafo, vento, ar. Meu irmão, onde que está o sopro? Dentro. Eu sopro, eu ponho ele para fora. Hálito, está onde? O meu bafo, está onde? É isso que a Bíblia diz. Está falando do homem aqui. O homem tem um espírito dentro dele. Pergunto para você, o espírito do eterno procede de onde? De dentro dele para a gente. Por isso que a Bíblia diz que às vezes ele nos envia o seu espírito. É como se ele... Yeshua fez isso, porque Yeshua estava cheio do Rua, do Espírito do Eterno. Está lá na Bíblia. Yeshua, o texto diz assim, e soprou, e disse para eles, recebei o Espírito do Santo. O Espírito do Santo está em mim, e é por isso que eu oro por você, e você é curado. Eu faço milagres. Isso aconteceu na vida de Yeshua. Essa semana a pessoa me perguntou, Yeshua fazia milagre porque era Deus? Eu falei, se ele era Deus, eu também sou. E você também é. E vou falar mais. Uma heresia agora. Não existe isso. Mas nós somos deuses maiores. Está na Bíblia. Se vós crerem em mim, farão as obras que fiz e as farão maiores. Aí ele operou milagre porque ele era Deus? Então nós seremos Deus maior que ele. Porque podemos fazer obras maiores. Entendido? O que a Bíblia ensina? O que está no Isaías 61? E que Yeshua cita no capítulo 4, versos 16 e 17 de Lucas. O Ruach de Adonai está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Meu irmão, como é que eu sou Deus e preciso de um Deus me ungindo? Aí vai vir bobagem por aí. Aí vai falar que ele é humano. Não, o que precisou da unção é o humano. Mas quando operou milagre não foi humano, foi o divino. Essas confusões, né? Só rachando. Vamos caminhar.
Isaías 63:10 está assim, ó. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu. Se você pegar no original, tá, o seu Santo Espírito. Por isso lhes tornou inimigo. Daniel 2:1. Olha o que ele diz. No segundo ano do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonho. E seu espírito se... não foi só o faraó lá atrás que teve o espírito perturbado, não. Lá na frente, Nabucodonosor também. E aí... mesma história. Achou? Capítulo 16? Vamos lá. Vaikar Corá. Vaikar Corá. A palavra Vaikar, que está aí no texto, é e tomou, tá? Car significa tomar, pegar, agarrar. Então presta atenção nisso aqui. O texto diz assim: Vaikar Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a quem? Então presta atenção, o que o texto está dizendo? Ele foi lá e... O que mais? O que mais que está na tradução? Agarrou. Vamos mais. Queri significa pessoa chamada ou uma pessoa convocada. A gente tem na sinagoga a expressão licra. Licra é uma pessoa chamada para fazer leitura. Tá? E a gente tem essa expressão de ler também nesse verbo aí. Tá bom? E aí o texto tem uma outra palavrinha, que é a palavrinha Edã. Tá? Edã significa congregação, assembleia, multidão, enxame, povo. Então a pergunta que eu vou te fazer é... Vou voltar aqui no 1. Filho, tá. Verso, e levantaram-se perante Moisés com... De quem? Que mais? Se você pegar no hebraico, ali está assim, ó. Aneshei Shem. Aneshei Shem. Anashim é homens. Só que aí está no construto absoluto. Então é homens de. Aí ficou Aneshei Shem. Homens de nome. Olhe para o teu irmão aí. Diga para ele. O camarada foi lá e pegou, agarrou. Quem? Datã e Abirã. E esses, o que eles fizeram? Eles persuadiram, eles, usaram da influência que tinham e persuadiram mais quantos? Pergunta agora para o seu irmão. Estes 250 eram o quê? Olha o texto. Primeiro, príncipes da... Meu irmão, presta atenção. A rebelião, ela quer pegar os líderes, os cabeças. Então eu vou te falar uma coisa, cuidado. Porque às vezes tem cabeça seguindo rebelião e você pode querer seguir ele porque ele é cabeça e ele vai para o buraco. Entendido isso? É muito comum, meu irmão, a gente encontrar determinados irmãos seguindo. Hoje tem um tal de Twitter, Facebook, que mais? Instagram. Assim, eu estou seguindo fulano no Instagram, eu estou seguindo fulano, ciclano no Twitter. Aí vai lá no Twitter do irmão, do pregador, tem lá seguidores, aquela multidão de gente. Pregador fulano de tal, tem tanto seguidor no Twitter. Aí você vê ele pregando tanta heresia, tanta bobagem, e um monte de seguidor. Tanta
Heresia, por que heresia? Porque está fora da Bíblia, da palavra. Versão original da palavra, airesis, no grego. É aquilo que não está de acordo com a verdade, com a Escritura. Teve um dia que alguém chega para mim, todo empolgado, porque tinha acabado de ouvir uma pregação de um pregador, todo empolgado, porque aconteceu assim com o Messias, aconteceu assado com o Messias chegou no inferno, e chegou lá assim, 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 não vou entrar em muitos detalhes. Eu virei para ele e falei, de onde que você tirou a heresia? Ele parou. Pregador fulano de tal, né? Doutor em divindade. Eu falei, doutor em quê? Eu falei, vamos para a Bíblia? Porque você já saiu dela. Eu falei, vamos para a Bíblia? Eu falei, a Bíblia diz que o Messias levou sobre si. Era tanto pecado que a Bíblia diz que o Eterno, que é tão puro de olhos, não pode contemplar o pecado, diz que ele se ausentou, sua presença se ausentou do Filho. E o Filho diz isso. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Elohim, por que tu me deixaste só? Por que me desamparaste? E esse ser que está, por causa do pecado, separado do Pai, desce ao Sheol, e ele chega lá cheio de glória. Que glória! Se a Bíblia diz que ele levou sobre si nossos, que glória! Mas tem alguém pregando por aí, isso aí. Vamos para a Bíblia, né? Vamos ficar na Bíblia. Caminhando, verso 3 e 4. E se congregaram contra Moshe e contra Arão. E lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é... Volta na porção da semana passada. Volta na semana passada. Na semana passada, vocês lembram? Que se Moshe não levantasse e chegasse para o Eterno e falasse, lembra da cadeira de 3 pés que eu citei? Que ele teria dito, né? A cadeira de 3 pés não sustentou, um pé só vai sustentar? Porque o Eterno diz, eu vou destruir essa congregação e vou fazer de você uma outra. E aí ele falou, não, tem misericórdia. Irmão, essa congregação que o Eterno queria exterminar, há instantes atrás, o indivíduo chegou aqui agora e disse para Moshe, toda a congregação é santa. Há instantes atrás, a santidade da congregação era tanta que ela ia morrer toda, se não fosse Moshe. Vocês estão me entendendo? Olha para o seu irmão e diga para ele. Diga para ele uma coisa. Fala assim, isso é psicologia. Cuidado com o bajulador. Existe pessoa, meu irmão, que você sabe que você não é aquilo. Você sabe. Oh, irmã, você é isso, você é aquilo. Oh, irmão, você. Quando chegar para você com essas coisas, você olha o pé dele e fala, lá vem, deixa eu ver o que quer. Bajulação, a Bíblia fala disso. Aqui, os camaradas queriam o povo do seu lado. Está me entendendo? Que isso? Você? O que você está fazendo na comunidade? Nada. Ah, não, você tinha que ser até o rabino. Eles não te vêem nessa comunidade, eles não te vêem nessa congregação. Você tinha que. Ô, irmã, irmã, isso é uma injustiça que estão fazendo com você. Não te dá nada para fazer na comunidade. Ninguém te vê na comunidade. Ah, não, irmã, vem para a minha comunidade, vem para cá, para a minha igreja. Irmão, isso é espírito de Corá.
Isso não é de hoje, não, isso é velho. Está me entendendo? Irmão, fico com pena de você. A comunidade é lá não sei aonde. Você sai daqui e vai para lá. O que você faz na comunidade? Nada. Pois é, irmã. Vai aqui a minha comunidade, aqui é a minha igreja, aqui do ladinho. Por que você não fica por aqui mesmo? Tem muito serviço aqui para você. Deixa eu falar uma coisa para você, tá? Pelo seu conhecimento, eu acho que você vai ser até um pastor aqui. Tem muita obra aqui para fazer. Aí se você perguntar para a pessoa, você está fazendo o quê? Né? Você é espírito de coragem, irmão. Por que você não põe aquele irmão ou aquela irmã para fazer alguma coisa? Por que você não põe aquele outro para fazer alguma coisa? Aí você chega para a pessoa e fala assim, só uma perguntinha. Você convive com fulano quanto tempo? Não, eu vejo ela de vez em quando. Pois é, eu vejo ela toda semana. Eu vejo ela quase todo dia. Eu conheço o gênero dela, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Eu sei, se eu pôr ela para fazer alguma coisa, ela vai mandar a congregação toda embora. É por isso que eu não ponho ela para fazer nada. Que ela tem mais 200 anos ainda para aprender a ser humilde, ela tem que aprender a lidar com as pessoas, ela tem que aprender a ser alguém, como o Eterno quer que seja. Aí sim. Não, vem para cá que você vai ser pastor. Um dia alguém bateu na porta da minha casa, conversa vai, conversa vem, virou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, deixa bobagem, você fica aí, tá? Se você ir para aquela igreja lá, você vai ser pastor, e eu vou te falar uma coisa, você vai ganhar lá uns 4 salários, isso na época lá, tá? Muito obrigado, eu quero continuar o mesmo caminho que eu estou. Se algum dia eu tiver que ganhar 4 salários, Baruch Hashem. Mas se não, também está na bênção. O que é isso? Espírito de coragem. Toda congregação é santa. Presta atenção. Todos, não é só a congregação que é santa, não. Olha só. Toda congregação é? Todos são? E o Senhor está? Meu irmão, se o Senhor estivesse no meio dele, já tinha consumido coisa há muito tempo atrás. Teve um momento que o Senhor falou, que está lá atrás, depois que desceram no monte, o Senhor virou e falou assim, eu vou mandar o meu anjo no meio de vocês, porque se eu for, eu consumo. Eu vou mandar o meu anjo no meio de vocês. Mas tem um detalhe, tá? Vocês vigiam com ele, porque ele mata vocês também. Vigia, hein? Isso pode ver o que aconteceu. Fazia uma rebelião, matava um gado. Isso é o anjo. A bajulação, irmão. A congregação é? O que mais? Todos, inclusive eu. Eu estou fazendo rebelião, mas eu sou santo, tá? Eu estou fazendo rebelião, a minha família é santa. Lá em casa é uma santidade. O Senhor está aonde? Agora, olha o que eles alegam de Moshe. Porque vos sobre... O que Moshe faz? Quando Moshe ouviu isso, o quê? Caiu com o rosto em terra. Meu irmão, isso aqui é atitude de um homem de Adonai, cheio do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguns que quando você chega pergunta para ele assim, pastor, o senhor pregou esse negócio aí hoje, mas onde é que está isso na Bíblia? Você está me desafiando? Você está duvidando de mim?
Não, pastor, eu só queria saber onde é que está escrito na Bíblia. Aí reúne aquele grupo. Escuta, ó, tem um camarada aí, tá? Está perguntando demais. Você fica de olho nele. Está levantando contra a autoridade do pastor. Está fazendo rebelião na igreja, porque está perguntando onde é que o pastor está pregando. Ele já está. Simão é problema. Tem ou não tem? Chegou perto de Moshe, virou para Moshe e falou: você está se elevando. Meu irmão, o moço já não tem nem família mais. A esposa dele foi embora. Os filhos foram embora com o sogro. Nem família o moço tem. Na hora que o sogro chegou lá, deu para ele, a gente viu aí que foi tirado do espírito, né? Para pôr nos outros. Deu para ele uma dica: Moshe, vem cá, meu filho. Se você continuar desse jeito, vai morrer. Deixa eu te dar um conselho aqui. Pega homens e coloca para resolver os problemas mais simples aí, que senão você morre. O moço, se você ler lá no texto, o moço ficava o dia inteiro atendendo gente. Meu irmão, que elevação tem nisso? Esse é um verdadeiro servo que Yeshua falou lá atrás. Aquele que quer ser o líder, sirva aos demais. É isso que é. Qual que é a atitude dele? Aqui, ó. Você está levantando contra mim, né? Ó, eu vou te amaldiçoar, hein? Ó, você está excluído da igreja, tá? Vai para o diabo que eu te carregue. Você levantou contra o pastor, né? Você é uma praga. É isso que Moshe fez? Senhor, tem um outro que fez isso. Se eu sou homem do Senhor, desce fogo aí, consome com essa turma toda. Moshe fez isso? Por isso que a Bíblia vira e fala: Moshe era o homem mais manso da face da terra. Meu irmão, quanto está contra ele aqui? Pelo menos, né? Tem mais, mas só para fazer uns números aqui. 253, pelo menos. Só para simplificar a história. Né? 253 contra ele. O que ele faz? Quando ele escuta, continua o texto. Assim, aí ele vai falar com eles, né? Está lá no verso 11. Assim tu e todo o teu grupo está contra o Senhor e Arão. Quem é ele que murmureis contra ele? Ele nem se defende. Quem que ele defende? O Arão. É como se ele dissesse assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse Arão que é meu irmão, isso é tão simples, tão... Um tempo atrás vocês fizeram ele fazer bezerro para vocês. Quem que é esse moço para vocês virar contra ele agora? O que é a rebelião, meu irmão? Eu falei lá no início. Eles estão querendo posição. Tem muita rebelião por causa de posição. Tem muita rebelião porque quer título. Tem muita rebelião porque quer cargo. Há muitas rebeliões que são feitas dentro de comunidades porque o camarada acha que o pastor não serve para ele, não. Ele é melhor do que o pastor. Tem hora que é mesmo. Mas, você está ali? Tá. Quem que o Eterno pôs ali? Ou você considera? Não está gostando? Não considera? Não está vendo o Eterno? Saia. Mas não faça rebelião. Não faça murmuração. E não use argumentos fora da Bíblia também. Né? Como a gente viu eles usando aí. Olha, presta atenção. O que eu pus lá para você? Ó? Murmurar. Lum em hebraico, murmurar. Mas lum também é rebelar. Quando eu me murmuro do Eterno, eu estou murmurando, mas eu estou me rebelando. É por isso que a gente tem que entender uma coisa.
olha aí no seu irmão e fala com ele. Tudo fez o Eterno perfeito no seu tempo. Amém? Tem outro texto que diz assim: todas as coisas cooperam para daqueles que amam ao Eterno e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha para o teu irmão e diga para ele: tudo é para o teu, se você amar o Eterno, é para o teu bem. Está difícil, está passando um momento, é para o teu bem. Olha lá, não murmura não, porque murmurar é mesmo que rebelar. Rebelar contra a vontade, rebelar contra o Eterno fazer. E uma coisa interessante, a palavra rebelar, murmurar, ela significa, no sentido pleno, o seguinte: você errou, eu posso fazer melhor. Isso é murmurar, isso é rebelar. Entendeu? Estou passando isso, começa a falar, começa a murmurar, começa a reclamar. Não aprende. Então Moshe irou-se muito e disse ao Senhor, lá no verso 15: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Olha para o seu irmão e pergunte: com quem que Moshe falou? Moshe chegou lá na tenda de Arão, falou: Arão, não aguenta esse povo não. Nem. Moshe chamou a tenda da Miriam e falou: Miriam, vem cá, eu estou precisando desabafar. Deixa eu te contar uma coisa. Com quem que ele falou? Com o Eterno. Entenderam isso? Entendeu isso? Olha para o seu irmão aí e fala: deixa de ser língua solta, para não falar outra coisa. Irmãs, mantenha a boca fechada, principalmente quando você está passando problema. Tem mulher, tem homem também. Não é só mulher não. Mulher fala mais, né? Às vezes a irmã está passando um problema, a torcida do Atlético toda já sabe, mas o Eterno não sabe. Por que o Eterno não sabe? Porque ela fala para todo mundo, menos para o Eterno. Olha lá, aprende, Torá ensina. Está passando, olha lá, estão querendo matar o moço, estão querendo tirar ele do cargo, né? Estão querendo mudar a liderança da comunidade. Ele foi reclamar com quem? Ele foi falar com quem? Com o Eterno. Entendeu isso? Se você estiver passando um momento difícil, não esquece o Eterno, põe o Eterno primeiro. Agora o Eterno falou assim: vai lá e conversa com a irmã fulana, vai lá e conversa com o irmão ciclano, desabafa, falar um pouquinho, que senão você vai morrer. Não tem problema. O Eterno autorizou? Ok. É diferente. Né? Mas às vezes a gente fala para os outros primeiro, depois, aí a pessoa chega: você já orou? É mesmo, né? Verdade, né? Irmão, eu conheci uma pessoa que se você ficasse com ela uma semana, final da semana você está desviado. Final da semana, sabe o que você ia descobrir? Que quem realmente morreu lá na cruz era o Eterno. Não foi Jesus, não. Morreu e detalhe, continuou morto. Por quê? Porque a pessoa é tão pessimista que se você ficar com ela, se você caminhar com ela, você chega na conclusão: o Eterno morreu, o Eterno não existe mais não, gente. Tem pessoas assim. Tem. Por isso que eu disse para você, coloca o Eterno na frente. Tem problema? Eterno. Está difícil? Eterno. Né? Por quê? Olha aqui, Moshe. Para o Eterno, Moshe chegou e falou com ele, falou: Senhor, olha lá, eu não tenho nada com esse povo, não fiz mal nenhum para esse povo, e esse povo está contra mim. Então faz uma coisa,
Trata com esse. Presta atenção. Tem pessoas que têm autoridade para orar, né? Tem outros que não devem não, hein? Né? Tem gente por aí que se for fazer essa oração, o Eterno já vai descer com um raio na cabeça dele uma vez. Deixa eu resolver esse problema logo. Mas, Senhor, não era em mim, não, era nele. Senhor, mata ele. Senhor, faz isso com ele. Ou com ela, né? Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Meu irmão, começou com quantos? Quantos já tem? Entendeu o que eu disse para você no início? A seguindo cabeça aí, ó. Aonde que chega? Então a glória de Adonai apareceu a toda. Entendeu? Eu disse para você que começou. Né? A palavra glória, kevod, que significa peso, fardo, propriedade, aparência, poder, respeito, honra, magnificência, esplendor. Ainda nessa palavra, nessa raiz eu tenho distinção, reputação, riqueza e ser honrado. Tudo isso é a palavra kevod, ou está na raiz dela também. Amém? Então, quando diz que uma pessoa possui honra, quer dizer isso. Ó. Ah? Por exemplo, a Bíblia diz que você deve honrar quem merece honra. Agora, meu irmão, o texto diz assim, ó. A quem honra, honra. A quem glória, glória. Significa o quê? Se tem honra, merece honra. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente querendo receber honra, querendo receber glória, que não tem. Porque não tem peso, não tem respeito. O que mais? Olha lá. Honra também é um fardo. Fardo de quem? De quem que é o fardo? Lembra que eu falo lá no capítulo 11, verso 28 de Matitiarro? Aprendei. Só isso, né? Ah, mas tem uma coisa antes, não tem? Tomai sobre vós o meu fardo. E o fardo de Yeshua é fardo de quê? Olha lá. De glória? É. De honra? É. Que tem peso? Sim. De Yeshua. De Yeshua. Entenderam bem? De Yeshua. Que criaram um outro personagem aí, que esse não tem isso não. Esse não tem por quê? Porque ele foi contra, ele anulou, ele desfez, ele quebrou. Esse não tem honra. Né? Outro dia alguém disse para mim assim, porque Jesus quebrou o Shabat, quebrou o sábado. Eu falei, então você está no inferno mesmo. Como é que você me fala um trem desse? Eu falei, uai, você não está seguindo ele? Me responde uma coisa, sábado é mandamento? Não, mas a igreja, é mandamento ou não é? Está na Bíblia? Tá, é mandamento. É, de quem deu o mandamento? O Eterno. Quando você quebra o mandamento, o que você fez? Pecou. Então, se você está falando que Yeshua pecou, o sacrifício dele não vale nada. Conclusão, todo mundo no inferno. Todo seguidor dele para o inferno. E ele também. Porque ele semeou o quê? Feitiçaria. Porque ele transgrediu o mandamento e ensinou os seus discípulos a fazer o quê? Continuar, não é não? Rebelião é igual a? Ficarão? Quem? Ah, os feiticeiros. Ah, feiticeiro fica de fora. Como é que ele entra se ele é feiticeiro? Como é que quando eu quebro o mandamento eu entro? Quando eu ensino rebelião eu entro. Vocês me entenderam?
Quebrou o Shabat. Aí ele quebrou o sábado, então o sacrifício não vale nada, porque ele pecou. Se ele pecou, como é que ele é cordeiro sem mácula? Né? Caminhemos. Verso 30. Moshe faz uma oração que é o seguinte. Ele pede para o Eterno, ó, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua, e os tragar com tudo que é seu, olha para o seu irmão e diga, com tudo que é seu, e vivos descerem ao... Agora presta atenção, a palavra abismo, olha lá em hebraico. Lá está Sheolã, que é o feminino de Sheol. Sheol é, olha lá o texto. Então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Meu irmão, olha para o seu irmão e pergunta, tem que ter muita coragem. Entendeu? Essa é a oração que Moshe fez, olha. Vou te dar um outro texto que está em Matitiarro, 10, 28, diz assim: não temais o que mata um corpo, e não podem matar a... Lembrando que a alma aqui é contexto judaico, quem está falando é um judeu. Tá? Alma aqui, alma, no que ele está dizendo aqui, é contexto nosso, não é contexto cristão, não é contexto filosófico, platônico, entendido? Aqui é um judeu falando, não é Sócrates falando, tá? Porque não é Platão falando, porque esses filósofos, eles criaram a imortalidade da alma, do qual o cristianismo segue até hoje. Mas é a alma nefesh. O assunto aqui é a alma neshama, porque a alma é espiritual, que é conhecido na Bíblia como espírito também. Entendido? Aqui é um judeu falando, não é um, né, filósofo falando, não. Né? Então ele está dizendo, não podem matar a Neshama. Neshama não morre. A Nefesh morre. Entendido? Morreu a carne, morre a Nefesh. Mas a Neshama continua. Entendido? Temei antes aquele que pode fazer perecer no... Eu coloquei lá em grego para você, aquele texto em grego, olha lá. Tá? Gene, né? Gene, tá? Conhecido no português como Gena, inferno. 17 e 27. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas... Vamos lá, me ajuda. Juntamente com as suas... Que mais? Que mais? Agora eu vou falar uma coisa aqui. Tem um moço que não foi citado aí, ó. On, filho de Pelet, ou Pelet. Não é mencionado aqui como em Números 16, 1. Diz o Talmud em Sanhedrin, reler Provérbios 14, 1. Mulher de On. O que significa isso? Mulher, o que está em Provérbios 14, 1? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. A mulher de Datã, Abirã, foram mulheres tolas. A mulher de On foi mulher sábia. Ela livrou, ela tirou o seu marido. O que ela salvou? Ela, seu marido e a sua casa. Porque olha o que está no texto aí, ó. Puseram-se diante na porta da congregação, porta da tenda, juntamente com as suas, seus e suas. Vou te dar uma coisa aqui que é uma sabedoria judaica. Tribunal celestial condena todos a partir dos...
O tribunal terrestre condena a partir dos... Rabino, por que 13? Porque 13 o menino já é de maior, já fez bar mitzvah, já é condenado. Mas a discórdia, marloquet, dentro de um lar, condenará a todos. Entendido? Olha para o seu irmão e diga: discórdia dentro do lar condena toda a casa. Amém? Números 16, 33. E eles e tudo que era seu desceram e a terra os e pereceram no meio da... Agora deixa eu te falar uma coisa, a gente já mudou o texto aqui, mas se você continuar lendo lá, diz lá no texto que, né, aqui como o tempo nosso é pequeno, a gente vai resumindo. Diz que o grito, o clamor que subiu foi tão terrível, se você pode até continuar lendo aí para você ver, que toda a congregação que estava ao redor correu. Saíram correndo. O que significou isso? Como diz o texto, eles desceram vivos, aonde? Para onde? Ao Sheol. Olha para o seu irmão e diga: rebelião. Leva para onde? Para o Sheol. Entendido? Vou acelerar aqui para nós. Observa aí na sua Bíblia, porque agora tem uma divergência de textos, tá? Números 17, 1, tem versão que vai estar 17, 16. Então falou o Senhor a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, toma deles uma vara, para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas. Escreverás o nome de cada um. O que o Eterno manda fazer aqui agora? Separar as varas de cada família, de cada casa, de cada tribo, né? E vai pegar essas varas e vai colocá-las aonde? Diante do... lá dentro da congregação, da tenda da reunião, dentro do tabernáculo. Elas vão ser postas lá. E o Eterno vai dizer assim, ó, a vara que florescer, esta é a vara que eu escolhi para mim fazer o serviço. Né? Resumindo a história, qual a vara que floresceu? Agora a pergunta que eu te faço é, eles colocaram essas varas, fincaram essas varas aonde? Elas foram fincadas. Pegou um vasinho, pôs uma aguinha, é isso? Não. Ela foi fincada no... onde é que estão? Deserto. Foi fincada na areia, lá no deserto. Simples assim. Agora, quanto tempo que ela ficou fincada? De uma noite para o dia. Quando chega de manhã, o que está acontecendo com a vara? Floresceu. E deu até fruto. Está aí no texto. Da noite para o dia. E essa vara depois foi posta dentro da arca. Entendido? Agora a pergunta, será que murchou depois? Mas se ajuntaram a ti, farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário, a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Né? Já estamos em número 18:4. Separa-se aqui uma turma, né, para esse trabalho, tá? Que é o trabalho da guarda. No verso 18, disse mais o Senhor a Arão, e eu eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti. E a teus descendentes? Tem uma versão que está filhos, por estatuto.
Presta atenção nisso aqui é muito importante. Por que o sacerdote podia receber as coisas do Eterno? O que está no texto? Tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção. Olha para o teu irmão e pergunte, o que é unção? Por causa da unção, eles podem receber essas coisas. E se não tiver unção... Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Porque aqui nós estamos falando do sacerdócio arônico. E o sacerdócio arônico é muitas vezes utilizado no meio cristão por muitos. E eles vão dizer que são sacerdotes também. E por isso eles podem receber as ofertas alçadas. Entendido? Problema, querido, a pergunta que se faz é, tudo bem, você quer oferta alçada, e não é só oferta alçada que querem também os dízimos. Querem. Por que você tem? Por que você acha que você tem direito? Porque eu sou sacerdote. Ah, é? Foi ungido? Fui ungido. Por quem? Essa é uma pergunta. Porque tem muitos se ungindo. Esse é um problema. E segundo, se você pegar a vida desse sacerdote, o Eterno virou, está lá no livro de Malaquias, capítulo 2, o Eterno começa a trazer uma palavra da seguinte forma, e este mandamento é para vós, sacerdotes. E se vocês não aplicarem isso no coração de vocês, eu amaldiçoo vocês. E já os tenho amaldiçoado, porque vocês não estão obedecendo. Se vocês não propuserem no vosso coração a dar honra, a dar glória ao meu nome, eu amaldiçoo vocês. Aí você tem um monte de gente se dizendo sacerdote, mas a honra, a glória, o louvor e até a adoração está sendo para quem? Para eles. Está me entendendo? Estou caçando de ser honrado. O Eterno está dizendo, a honra é minha, a glória é minha. E a minha glória eu não dou para ninguém. Eu não divido com ninguém. Não é isso que está na Bíblia? Mas o camarada se diz sacerdote e quer ser glorificado. É ou não é? Por que esses homens podiam receber? Porque tinha unção. E a unção veio de quem? De quem tinha unção. Quem ungiu eles? Quem ungiu eles? E ele tinha unção? Um pouquinho, né? Tirou só para 70. Tinha unção? E aí, agora a pergunta. E quem ungiu Moshe? Mudou a conversa? Só Hashem. Números 18, 9. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as ofertas de manjares, com todas as expiações do pecado, com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, elas serão coisas santíssimas para ti e para teus. Olha para o teu irmão e diga para ele, o sacerdote e os filhos. Agora os filhos do sacerdote estão onde? Os filhos do sacerdote estão onde? O sacerdote está lá no templo, fazendo a obra do Eterno, e os filhos dele na balada. É isso que está aí no texto? É isso que está aí? Mas Rabino, o camarada se diz sacerdote, mas o filho dele é o quê? A filha dele é o quê? Aí você vai falar, como é que esse moço pode ser sacerdote? Fora da Bíblia, meu irmão.
Primeiro, ele já não se enquadra como sacerdote. Por não se enquadrar como sacerdote, o texto diz, eu amaldiçoo vocês. Quer ser sacerdote? Ah, é sacerdote? É. Pois é, você vai receber a maldição. Está na Bíblia, não, o Rabino não está falando não. Eu tenho amaldiçoado vocês porque vocês não aplicam isso no coração. O quê? Dar honra, dar glória ao Eterno. Amém? É o Rabino falando, é o Eterno falando. E tem mais uma coisa, no verso 7 que eu citei, eu não cheguei lá. Mas o verso 7 ele diz assim: porque da boca do sacerdote os homens, as pessoas vão buscar conhecimento. Tem muita boca de sacerdote que não acha. Começa aí o assunto. E segundo, o texto diz assim: porque da boca do sacerdote eles vão aprender a Torá. Você tem um monte de sacerdote que está desprezando Torá. Não ensina a Torá para o povo. E quer ser sacerdote. Quer comer das coisas santas do Eterno. Como? Tem mais um texto que está lá no livro de Oshéias. O que o Eterno diz assim: o meu povo perece porque lhe falta. Fechou o assunto, não é? Ah, não. O que é a sequência do texto? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E vós, sacerdotes, porque vocês rejeitaram conhecimento, eu rejeitei vocês, para que vocês não estejam diante de mim. E tem mais. E tem mais. O texto diz assim: eu amaldiçoarei os teus filhos. A pessoa está na igreja, diz que é sacerdote, quando vai na casa dele, como é que está a família? Como é que estão os filhos? Como é que está, até às vezes a esposa? Como é sacerdote? Tem um texto na Bíblia que diz assim: ó, você quer ser bispo, quer ser sacerdote, quer ser pastor, bem, ótima coisa você deseja. Agora vem cá, não é só querer não. Primeiro, você tem que ser marido de uma só esposa. O camarada quer ser sacerdote, tem um monte de mulher. O camarada quer ser sacerdote, já está na terceira esposa, está na quarta, e de olho na outra, na irmãzinha lá. Quer ser sacerdote, sai com as irmãs tudo. De vez em quando tem uns maridos atrás de um sacerdote para dar um... A realidade, irmão. Esse sacerdote, que muita gente está levando dízimo para eles, está levando oferta para eles. Marido de uma. Não dado ao vinho. Não espancador. Não ganancioso. E aí vai a listinha. E no final ainda diz assim: e que tenha filhos submissos, que seja um bom pai de família, que seja um bom marido. Aí sim vai servir como líder, como sacerdote na casa do Senhor. E lá atrás ainda tem mais. E que ensine o povo a... Vamos lá, me ajuda? Dá instrução para o povo, ensina o povo a Torá do Eterno. Aí encaixou, né? Não encaixa, mas que é a parte boa, né? Aí quando você vai questionar, você está levantando contra o pastor? Eu vou mostrar para você, viu? O que esse sacerdote pode comer? Olha lá, ó, porção do sacrifício, terumá, gedolá, 2% da colheita de trigo, azeite e vinho, primícias de certos produtos agrícolas, coisas consagradas no santuário, dízimo dos dízimos, primícias de lã. Tudo isso ele pode participar, mas se ele encaixar. Se não encaixa, não pode. Amém? Né? Fácil ser sacerdote. Não, eu sou sacerdote. E tem, presta atenção, eu vou avisar para vocês uma coisa, viu?
A Bíblia diz, não toqueis nos ungidos do Senhor. Está na Bíblia, viu, irmã? Não toca no ungido não, viu? Eu sou ungido, hein? Olha, cutuca o seu irmão aí. Pergunta para ele assim, aonde, em que país, em que nação, que esse texto está falando de pastor? Pergunta para o seu irmão. Pergunta para ele, em que língua que esse texto está falando de pastor, de bispo, de apóstolo? O texto está falando de quem? O texto, o contexto, vai chegar nesse texto, está falando de quem, irmãos? Não. Não é de sacerdotes aí. A turma querendo usar o texto fora de contexto. Isso é normal, né? Não encaixa no que precisa encaixar, mas quer usar texto a seu favor. Não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Onde é que está escrito isso? Quem me ajuda aí? Né, não dá para me pegar aqui. Quem ajuda aí? Acha o texto. Hã? Agora o contexto está falando de quem? Para começar o assunto, querido, o assunto está falando de um homem que andava com o Eterno, que era chamado amigo dele, chamado Avraham. O texto está falando de Avraham, e o texto continua dizendo assim, por causa de Avraham e a sua descendência, o Eterno diz assim, eu repreendi reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. É por causa de Avraham e a sua descendência. Descendência de sacerdotes ungidos, descendência de profetas ungidos. Não é que se dizem não. Amém? Contexto, não tem nada de igreja no meio do texto. Tem nenhum líder lá, líder religioso como é hoje. O assunto é outra coisa. Olha para o seu irmão e diga, coisa linda. Você pode estar no meio desse texto. Pergunte para ele, você é descendência de Avraham? Seu irmão ficou feliz? Se você é descendência de Avraham, você está no texto. Amém? Para nós, nosso tempo acabou. Só para concluir aqui, né? Porque lá vai falar também, olha lá. Também falarás aos levitas e dir-lhes, quando receberes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. O dízimo dos dízimos. A palavra dízimo, querido, é maser, quer dizer literalmente 10ª parte, tá? No verso 21, nós temos maser rishon. O que é isso? Maser rishon é o primeiro dízimo, tá? E no 26 nós temos terumat maser, tá? Ou seja, uma oferta do dízimo. Tá? O que nós aprendemos com isso aqui? Primeiro, né, a gente vai ficar na Bíblia, o que a Bíblia diz. Olha para o teu irmão e diga para ele, então existe dízimo, primeiro, mas existe também dízimo segundo. E existe também dízimo terceiro. Tá? Não vou me ater muito nisso não, né? Até porque o tempo já acabou. Mas, infelizmente, fala dízimo, né? E as pessoas às vezes consideram uma coisa só e pronto. Mas não é. Tá certo? E quando nós falamos também de dízimo, né, ou de dizimar, uma outra porção, eu falei isso aqui para você, que você tem que chegar diante do Eterno com muita alegria, sim,
Mas põe mais uma palavrinha que Moshe era. Humildade. Né? Porque estão ensinando por aí uma coisa terrível. Estão ensinando por aí que se você traz o seu dízimo, você pode chegar para o Eterno, exigir do Eterno, pode falar para o Eterno que isso, pode falar aquilo outro. É? Olha para o teu irmão, diga para ele, seja um ser pensante. Outro momento eu disse aqui, presta atenção, meu irmão, o Eterno te deu quantas horas por dia? 24. De 24 horas, você vai trabalhar, você vende para uma empresa, quantas horas? Mais ou menos. Para simplificar, 8. Quantas horas que ainda sobra? De 24 horas, 16 horas. Você só vendeu 8. Então você deve por dia de dízimo de tempo 1,6 horas. Sentido centesimal. Você deve por dia ao Eterno. Se você vendeu 8 horas e trouxe dízimo de 8. Se fez. Se. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você chega para o Eterno, traz dízimo de 8, está devendo por dia 16, de 16. Chega aqui no altar e fala, Senhor, entreguei meu dízimo, sou fiel. Deixa eu só te falar uma coisa. Você está devendo 1,6 por dia, vezes 7 dias por semana, vezes 30 dias. Pode parar, né? Pode parar? Ah, irmão, eu sou fiel no dízimo. Irmão, e você está dando dízimo de quê? Não, no meu salário. Tá, muito bom, irmão. Quanto que é seu salário? Não, meu salário é 2.000, mas chegou na minha mão 500. Aí está aqui o dízimo de 500. Ah, irmão, mas seu salário não é 2? Não, Rabino, é porque desconta lá o INSS, desconta o cesta básica, eu fui lá no salão de beleza, descontou, eu fui lá no médico, descontou, eu fui no... Aí eu vou fazer só uma pergunta, o que o Eterno tem a ver com o seu salão de beleza, seu INSS? Por que você tem que descontar? Não, mas é porque alguém me disse que eu tenho que dar dízimo do que vem na minha mão. Ah, é? Isso tudo não vem na sua mão, não? O INSS, amanhã, você vai... Na hora que chegar na hora de aposentar, você vai chegar para o Eterno e falar, pode agora eu posso morrer. Mas por que eu posso morrer? Não, porque quem pagou o INSS foi o senhor, porque eu descontei ele todo lá no meu dízimo. Então, agora, quem tem que aposentar é o senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Pode morrer agora. Não, Rabino, não pode, não, misericórdia. Uai, mas não é o Eterno que pagou o INSS? Quando a gente ganha um presente, a gente deve tirar o dízimo daquele valor? Seria assim? Porque vem na nossa mão. Boa. Espera aí. Mas eu ganhei um presente. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Mas foi presente. Deixa eu fazer uma pergunta. Simples até. Presente não é bênção do Eterno na sua vida? Assim como tudo é bênção do Eterno na sua vida, reconheça o Eterno em tudo. Todos os seus caminhos, está na Bíblia. Rabino, eu ganhei um carro, vou tirar o dízimo do carro, misericórdia. Meu irmão, o que nós precisamos aprender? Reconhecer o Eterno em tudo na nossa vida. Nós nunca vamos vencer o Eterno em dar. Então, se você não der, você vai estar na mesma condição se você der. Por quê? Porque nós nunca vamos chegar naquele momento do Eterno dizer assim, você está 100%. Não é a realidade?
Por isso que eu falei para você, venha com humildade, reconhecendo que o Eterno está, né? Ah, irmão, vou tirar, eu ganhei um presente, ganhei 10 mil um presente, vou tirar 1.000 de dízimo. Amém. Vou tirar 5. Estou fazendo alguma coisa demais? Mas eu dei foi 5, irmão, dei 50%, irmão. Senhor, anota aí, anjo, anota aí. Eu quero mais. Quanto que você está devendo por dia? Quanto você tirou na semana? Vamos lá. 16 horas por dia, multiplica 16 horas vezes 7 dias na semana. Continha rápida. 70 aí. Né? 7 vezes 10, 70. 7 vezes 6, 42. 100 horas por semana. Tira 100 horas, dízimo da 100 horas. Quantas horas você tinha que dar para o Eterno? Por semana. De dízimo. 10 horas. Quantas horas você dá? Agora chega e bate no peito e fala para o Eterno, eu sou fiel, Senhor. Seja, você tem coragem? Eu não tenho, não. E hora que, como os irmãos sabem, né, a gente vive na obra aí, fica na obra, não tem hora para nada, né? Né, Márcio? Não temos hora. E eu não tenho coragem de chegar no Eterno e falar, Senhor, eu sou fiel. Eu chego para o Eterno e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Né? Fiz, tá bom. Não fiz, não. Né? A Bíblia menciona, meu irmão, que jamais você vai conseguir vencer o Eterno em dar. Agora, você pode tentar, né? Vamos orar? Vocês ouviram o que o Márcio falou? Quanto mais você dá para o Eterno, o que acontece com você? Automaticamente, você mais recebe. Aí, como é que você vence? Não tem jeito, né? Conclusão, nós vivemos aqui pela misericórdia. Amém? Então, eu mencionei aqui, irmão, esquece esse negócio de exigir. Isso é do capeta. Isso não é do Eterno, não. Determina. Exigir do Eterno, determinar. Eu vou determinar. Meu irmão, determinar o quê? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para exigir alguma coisa do Eterno? Davi botou ouro, mas não foi pouco, não. Foi carruagem de ouro. Colocou animais lá para o sacrifício. Chegou para o Eterno e falou assim, quem sou eu para te dar alguma coisa? Tudo é seu, tudo vem de ti. Nós só recebemos as bondades suas. Agora eu chego para o Eterno e falo, estou te dando aqui, agora eu exijo que o Senhor me... Está escrito, né? O pastor falou que é 100 vezes tanto, então estou dando 100, mas eu quero 10 mil, viu? Eu exijo. Abraça com o teu irmão aí. Vamos pedir misericórdia junto? Amém? Adonai, em nome de Yeshua, agradecemos ao Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Pois sabemos, Adonai, que Tua palavra é fiel e verdadeira. E a Tua palavra diz, Adonai, que o Senhor é o dono de tudo. Tudo é Teu. Tudo vem do Senhor. Nós aqui somos apenas homens, mulheres, que precisam da Tua misericórdia. Nós carecemos dela. Se não for a ela, Adonai, o inimigo teria nos engolido vivos. E é por essa misericórdia que nós oramos também, pedindo que o Senhor nos ensine a cada Shabat, cada semana o Senhor nos tem abençoado. E é por Tua misericórdia que alcançamos as Tuas bênçãos. Por Tua misericórdia que nós somos abençoados. Porque se olhar para nós, nada somos merecedores. Mas Adonai, o Senhor é fiel.
Por isso te louvamos, por isso te agradecemos. Por tudo te bendizemos em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com